Que Deus abençoe vocês. É manhã de sábado, as águias estão se reunindo no mundo todo ao redor da palavra. É um tempo de ajuntamento. Antes de ler a carta do irmão Joseph Branham, permitam-me ler o livro A Exposição das Sete Eras da Igreja. Este é o livro que o irmão Branham escreveu. Ele disse, este é o único livro que eu escrevi. Toda vez que um ministro disser que o irmão Branham não escreveu este livro, ou que ele não concordava com o livro, ou que alguém escreveu o livro, isso não é verdade. O irmão Branham disse isso e ele diz a verdade. Ele escreveu este livro e isso é o meu absoluto. Louvado seja o Senhor. O irmão Branham diz neste livro, ele diz... Cada igreja se considera como a verdadeira, ou pelo menos como a mais pura e verdadeira parte dela, enquanto entre si mesmas elas perseguem umas às outras com o mais amargo ódio. Nenhuma reconciliação é de se esperar entre elas. Elas enfrentam a inimizade com inimizade irreconciliável. A partir da Bíblia, elas forjam seus diferentes credos. Estes são suas fortalezas e baluartes atrás dos quais se entrincheiram e resistem a todos os ataques. Eu não direi que essas confissões de fé, porque podemos admitir na maioria dos casos que são assim, são más em si mesmas. Elas se tornam assim, entretanto, visto que alimentam o fogo da inimizade. Somente colocando-as completamente de lado seria possível começar a trabalhar na cura das feridas da igreja. A este labirinto de seitas e confissões diversas faz parte uma outra coisa, o amor à disputa. O que se consegue com isso? Foi resolvida alguma vez uma única contenda erudita? Nunca. Seu número somente tem aumentado. Satanás é o maior sofista, ele nunca foi vencido numa contenda de palavras. No serviço divino, as palavras dos homens são geralmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. Cada um tagarela como lhe agrada, ou mata o tempo por meio de dissertações eruditas e desaprovando os pontos de vista dos outros. Do novo nascimento de como um homem deve ser transformado à semelhança de Cristo para se tornar participante da natureza divina, segundo Pedro 1,4, raramente se diz alguma coisa. Do poder das chaves, a igreja quase que perdeu o poder de ligar, somente o poder de desligar permanece. Os sacramentos, dados como símbolos de unidade, de amor e da nossa vida em Cristo, têm sido transformados em motivo dos mais amargos conflitos. Uma causa de ódio mútuo, um centro de sectarismo. Em resumo, a cristandade tem se tornado um labirinto. A fé tem sido dividida em milhares de pequenas partes e você é taxado de herético se há uma delas que você não aceita. O que pode ajudar? Somente a única coisa necessária: retornar a Cristo, olhando para Cristo como um único líder e andando em suas pegadas, deixando de lado todos os outros caminhos, até que todos nós atinjamos a meta e cheguemos à unidade da fé. Efésios 4:13. Mais adiante, na página 255, ele diz: há somente uma vida, porém a morte chega a nós em milhares de formas. Há somente um Cristo, porém milhares de anticristos. Portanto, tu sabes, ó cristandade, qual é a única coisa necessária. Ou tu retornas a Cristo, ou vais à destruição como anticristo. Se tu és sábia e desejas viver, siga o líder da vida. Louvado seja o Senhor. E neste livro, O Líder da Vida hoje, Deus falou, disse ao anjo da sétima era da igreja, eu falo estas palavras. E em seguida ele falou para nós. Louvado seja o Senhor. Não se esqueçam do vosso livro de respostas. Muitas pessoas enviam perguntas ao irmão Joseph e aos demais para responderem às perguntas delas. Isso é maravilhoso. Nós fazíamos isso quando o irmão Branham estava aqui. Nós sempre ficaríamos felizes em ajudar aqueles que faziam as perguntas.
O irmão Joseph fez este livro, o livro das respostas. Há uma resposta para cada pergunta que vocês têm, e está neste livro. Portanto, não se esqueçam de entrarem em contato com o representante local da Voz de Deus e encomendarem este livro, o livro das respostas. Louvado seja o Senhor. Pois bem, aqui está uma carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. Querido, um grande corpo de Cristo. O que está acontecendo hoje? A palavra de Deus está se cumprindo. Os dias pelos quais a noiva há muito tempo esperava estão agora se manifestando diante dos nossos próprios olhos. Os dias que o profeta de Deus nos avisou que estavam chegando estão aqui agora. Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvendado. Entendem? E quando um mistério é desvendado, então, em seguida, uma trombeta toca. Ela declara uma guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. Rússia, guerra, comunismo, petróleo, pragas. Quando a Rússia for lá buscar aquele petróleo, cuidado. A Rússia, o comunismo, não está conquistando nada. A palavra de Deus não pode falhar. O romanismo é que conquistará o mundo. O anjo da destruição está segurando a mão da Rússia com as bombas atômicas, até que a igreja se reúna e um grande corpo de Cristo. Eu nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Oh, se essa não é uma segurança bendita. O irmão Joseph continua. A igreja, a noiva dele, está se reunindo de todo o mundo como um grande corpo de Cristo, ouvindo Deus falar e revelar a sua palavra. Nós vemos a palavra se cumprindo no mundo ao nosso redor, mas também vemos a palavra se cumprindo e manifestada em nós. Conforme essas profecias se cumprem, nós recebemos estímulo por revelação como nunca antes. O mundo está em pânico e com medo. Eles estão esperando, observando e se perguntando: o que acontecerá a seguir? O que o amanhã reserva? O que significa tudo isso? A Rússia tomará o controle? E a respeito da economia? Enquanto isso, a noiva está em paz. Nós estamos descansando, cheios do seu Espírito Santo, ouvindo-o falar através do seu grande e poderoso anjo. Como ele nos diz: não temais nada, meu pequeno rebanho. Vocês são os meus queridos escolhidos. Vocês são os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. E eles são fiéis à palavra. Amém. Ufa, eu gostei disso. Chamados, escolhidos antes da fundação do mundo. E então fiéis à palavra pela escolha deles e completamente estimulados com o vinho novo e o azeite, cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve. Ele reconhece que nós somos fiéis à palavra dele. Nós fizemos isso por nossa própria escolha. Agora nós estamos simplesmente cavalgando juntos, sabendo que os trovões nos declararão a coisa muito em breve, e ele virá e nos levará para o nosso novo lar. Há ainda mais que ele quer que nós saibamos. Algo ardendo em seu coração que ele quer nos dizer.
Ele mal pode esperar, pois ele sabe que isso nos dará estímulo. Pela graça de Deus, Ele permitiu que o seu profeta nos visse, o seu povo, no outro lado com Ele. Ele disse, quando eu os vi, vocês estavam todos de vestes brancas. Nós estávamos reunidos com Ele. Nós o levantamos e o colocamos bem alto sobre uma coisa alta e grande, e nós lhe dissemos, na terra você foi o nosso líder. Havia milhões de nós correndo até ele e abraçando-o e chamando-o de irmão. De repente uma voz de cima falou e disse, essas pessoas são os teus convertidos que você conduziu. Você será julgado por aquilo que você disse a elas. O profeta falou e disse, se o grupo de Paulo entrar, também entrará o meu, porque eu preguei exatamente a mesma palavra. E nós gritamos todos de uma vez, em uma só voz. Nós estamos descansando nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos descansando em cada palavra que Ele falou através do seu profeta. Nós seremos julgados por essa palavra. Nós éramos o povo do profeta. Ele foi o líder que nos conduziu a Cristo. Nós todos usávamos vestes brancas. Não estávamos descansando no que alguém disse que ele disse, ou no que alguém disse que isso significava. Nós estávamos descansando em cada palavra que ele disse. Que dia e hora para se viver, noiva. Se vocês ouvirem as notícias hoje, vocês saberão o que aconteceu ontem. Apertem o play e vocês ouvirão o que acontecerá amanhã. E no dia seguinte, e no próximo dia, e no dia seguinte. Venham se reunir com um grande corpo de Cristo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos o quinto selo de 22 de março de 1963. Não se perguntando, não com esperança, mas sabendo que vocês estão ouvindo o puro assim diz o Senhor da voz de Deus para o nosso dia. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem são Daniel capítulo 9, versículos 20 ao 27, Atos capítulo 15, versículos 13 e 14, Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Agora, não se esqueçam de irem até o site brana.org para verem os pedidos de oração e as atualizações sobre o conflito entre Ucrânia e a Rússia. Eles estão aí na tela, vocês viram durante o vídeo. Não se esqueçam também de obterem o aplicativo Lifeline no site brana.org. Baixem no telefone de vocês. Então vocês não precisam de internet, nem de serviço de telefone para ouvirem a voz de Deus. Algum dia, vocês não sabem quando, tudo isso talvez seja interrompido e vocês não nos ouvirão outra vez por um bom tempo.
Mas se vocês estiverem com a palavra de Deus, vocês nunca estarão sozinhos. Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. A coluna de fogo está sempre no telefone de vocês e aqui está a voz de Deus para este dia. Até a próxima vez, de Jeffersonville, Indiana, e do Sierra Vista Fellowship em Sierra Vista, Arizona, e do Tabernáculo Brana. Que Deus abençoe vocês e Shalom.